Fala, meus soldados e minhas soldadas, eu sou o Vitor e eu tô aqui hoje, eu tô gravando de dentro do meu carro aqui para falar para vocês sobre um assunto que foi o pessoal lá do meu quartel-general do Telegram que pediu. Eu fiz uma enquete com o pessoal lá do Telegram e eles falaram que queriam que eu fizesse um vídeo sobre como gerar resultados reais para os seus clientes de mídia social. E aí eu separei aqui alguns pontos. Estou gravando aqui de dentro do carro porque eu estou de mudança e aí ia ficar um barulhão se eu gravasse lá dentro de casa. Então eu resolvi gravar aqui. Vamos lá, eu tenho aqui 5 etapas que eu deixei anotadinho aqui na minha cola que está aqui embaixo no volante do carro. 5 etapas que você que você tem que buscar desenvolver para poder gerar um resultado real para o seu cliente de mídia social. Se você é designer gráfico e tem cliente de mídia social, vou te dar uma notícia. Se até agora você não percebeu, eu vou te falar. Os seus clientes, eles não esperam de você somente artes bonitas. Se um cliente contrata você para cuidar das mídias sociais dele, ele espera de você resultados reais, certo? A menos que você tenha vendido para ele com muita clareza somente o serviço de arte, se você não tivesse feito isso com muita clareza, provavelmente você está correndo o risco do seu cliente estar esperando de você muito mais que isso e você só está entregando essas artes. E aí o que acontece? Quando encerrar o seu contrato ou o seu acordo com o seu cliente, ele não vai renovar o serviço. Por quê? Porque você não gerou resultado real para o negócio dele. E o que importa não é se a sua arte está bonita, né? Sua arte tem que estar boa? Tem, mas o que importa é como é que essa mídia social está convertendo para o negócio real do seu cliente, certo? Então, se você é designer gráfico e você entrou na área de mídia social, a menos que você esteja sendo pago somente para fazer artes, você tem que gerar um resultado real para o seu cliente. E como é que você vai fazer isso? Antes de mais nada, eu esqueci de falar, se você não sabe o que é o quartel-general do Telegram, clica no link que está aqui embaixo na descrição, vai ter um link lá do QG no Telegram. E aí você vai lá, já vai ser redirecionado para baixar o Telegram e entrar lá no nosso canal, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo que você tem que buscar, almejar nesse serviço de mídia social é o seguinte: você precisa entender com perfeição quem é o público-alvo do seu cliente. Ou seja, com quem é que você vai estar se comunicando quando estiver fazendo o gerenciamento das mídias sociais. Então, assim, quando você está gerenciando um Instagram, por exemplo, tudo que você posta ali, ele vai ser observado por alguém. E esse alguém é o público-alvo do seu cliente. São os clientes em potenciais do negócio do seu cliente. Então, você precisa entender e gastar o tempo que for necessário para entender com perfeição quem é esse público-alvo, quem são essas pessoas, quais os interesses delas, quais as dores, enfim, fazer o que a gente chama de persona, que eu posso fazer um outro vídeo aqui. E aí você tem que criar uma persona, certo? Vitor, mas eu não sou publicitário. Vitor, eu não quero mexer com tudo isso no Instagram, eu só quero fazer arte e tal. Cara, se você é designer gráfico e quer entrar no mercado de gerenciamento de mídias sociais, você vai ter que aprender um pouco sobre o mercado publicitário e sobre técnicas de publicidade. Mesmo que você seja designer gráfico, se você está se dispondo a entrar nessa área, você vai ter que aprender, porque essa é a única forma de gerar resultado real, certo? Então você precisa conhecer seu público-alvo. Segundo passo, que é o passo, eu acredito, o passo mais importante. Você precisa, junto com o seu cliente, pode levar um mês para isso, mas você precisa fazer um planejamento tanto visual quanto um planejamento de comunicação. O que é isso? O que é planejamento visual? Você vai dar as diretrizes visuais que o Instagram do cliente vai seguir, por exemplo, que as suas artes vão seguir, para você depois fazer artes que condizem com aquelas diretrizes visuais. E o mais importante, um planejamento de comunicação. Qual é o tom da comunicação? Como é que você vai conversar com as pessoas nesse Instagram? Tá entendendo?
que pontos você vai tocar para poder causar empatia e gerar vínculo com esse público. Esse planejamento você precisa fazer antes, porque a base de toda a sua comunicação vai ser esse planejamento. E aí depois vem 3 etapas que estão interligadas, né, a essa do planejamento, que é o seguinte: primeiro, terceira etapa, né, ações reais aliadas a tráfego pago. Vitor, precisa ter tráfego pago para gerar resultado real? Não. Mas, se o seu cliente contratou, geralmente ele quer um resultado a curto e médio prazo. Dificilmente ele vai conseguir entender que para gerar um tráfego orgânico você precisa de 1 ano de consistência, etc. Então, você precisa deixar para o seu cliente claro que você vai precisar de uma verba para alavancar esses resultados. E aí você e seu cliente decidem essa verba, tá? Então, dentro do seu planejamento, você vai combinar com o seu cliente ações reais durante o mês. O que são ações? São eventos, promoções, enfim, coisas que ele vai fazer no negócio dele e que você vai pegar essas ações reais do negócio dele e vai comunicar essas ações reais nas mídias sociais. Por quê? Porque quando você tem uma ação... Opa! Caiu tudo aqui, gente. Porque quando você tem uma ação real por trás, né, de um post e tal, você tem uma interação muito maior do público, porque você está falando de uma coisa que vai acontecer de fato, entende? Claro que essas ações podem ser exclusivas para o público da mídia social, por exemplo, um desconto para o pessoal do Instagram, enfim. Mas isso você precisa ter essas ações, porque isso são pontos onde você vai gerar conversão para o seu cliente. Então, em alguns momentos durante o mês, na sua estratégia de marketing, você vai fazer a divulgação das ações. E nesse momento é que você vai gerar o resultado real, que você vai converter, né, esse público das mídias sociais para um cliente real. Então você precisa combinar ações e precisa destinar um valor dentro do orçamento do cliente para impulsionar, enfim, fazer o tráfego pago dessas ações, que isso vai garantir que você tenha o melhor resultado, se você fizer do jeito certo, se você estudar como faz tráfego, certo? E aí, só depois de tudo isso planejado, é que você vai se preocupar em fazer artes boas. O que são artes boas? São artes que condizem com a realidade das mídias sociais e que tem um bom design, certo? Então, por exemplo, as suas artes, elas não podem ser muito carregadas de informação, porque você sabe que você vai ter que usar tráfego pago, e tráfego pago você precisa de imagens com pouco texto, porque senão Facebook, o Instagram, por exemplo, vão barrar a sua promoção, certo? Deixa eu tirar um pouquinho do sol aqui. Fora isso, você ter pouco texto, o que são artes boas? Você precisa ter artes que têm harmonia visual. Por quê? Porque isso vai gerar maior empatia do seu público, certo? As pessoas gostam de ver coisas bonitas, harmônicas, e as suas artes precisam ter harmonia. Você precisa ter harmonia nas suas artes porque isso vai gerar uma empatia maior no seu cliente, no seu observador. E como é que você faz para ter artes boas? Primeiro, você precisa estudar os princípios do design. Segundo, você precisa ter domínio das técnicas de design gráfico. Não estou falando aqui de programa, software, certo? Terceiro, aí sim, você tem que ter domínio de pelo menos 1 ou 2 programas para executar essas técnicas, certo? Então, vou fazer um jabazinho aqui. Se você quer se aprofundar um pouco mais em como melhorar suas artes, uma das formas é você aprendendo sobre os grids, certo? Os grids vão ajudar na harmonia das suas artes. Se você quiser saber um pouco mais sobre grids, eu tenho um curso que é como criar com grids. Ele, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando R$47, tá? São em torno, se eu não me engano, 15 aulas, talvez uma mais ou uma menos, mas que você aprende na prática lá como usar os grids no processo criativo. Se você quiser se aprofundar,
clica nesse link aqui, o primeiro link aqui da descrição, que você vai cair na página do curso para você entender melhor, certo? Mas então, esse quarto passo é ter boas artes, e artes condizentes com as mídias sociais, com pouco texto e com uma chamada boa, certo? Com um impacto visual bom, que pare a pessoa quando ela estiver rolando o feed do Instagram, por exemplo. E o último passo, né, depois que você já definiu bem seu público-alvo, o público-alvo do seu cliente, você conhece esse público, depois que você já planejou a parte visual e a parte de comunicação do seu gerenciamento de mídias, e depois que você já combinou com o seu cliente ações reais durante aquele mês, que você vai se aproveitar dessas ações para combinar elas com tráfego pago, né, com impulsionamentos nas mídias sociais, e você vai combinar essas ações e gerar conversões reais, né, no mundo real, vamos dizer, né? E depois de ter alinhado as suas artes, feito artes boas, o quarto passo é o seguinte: deixe claro para o seu cliente que vocês dois vão precisar estar alinhados nessa mídia social para gerar relacionamento. Então, quando alguém mandar um direct no Instagram, precisa ter alguém lá para responder rápido. Quando alguém mandar uma mensagem na página do Facebook, pode até ter um bot lá dando uma primeira resposta, mas em pelo menos 15 minutos, 10 minutos, alguém tem que chegar lá para conversar com aquela pessoa. Por quê? Isso gera relacionamento, e é preciso gerar relacionamento para ter venda, tá? Qualquer tipo de venda, seja pela internet ou no mundo real, ela só acontece depois de um relacionamento entre a pessoa que está querendo vender e a pessoa que está querendo comprar, tá bom? Fora isso, você vai fazer pouquíssimas vendas, assim, a não ser que a pessoa já chegue procurando aquele serviço, você fala, ó, tá aqui, custa R$10, a pessoa compra. Mas, no geral, quando você quer vender uma coisa, principalmente um serviço, você tem que ter relacionamento. Então, precisa ter gente ali respondendo comentário e fazendo esse tipo de coisa, tá? E depois você precisa programar esse relacionamento a curto prazo, que é isso que eu falei agora, de responder mensagem, interagir, etc. E você precisa também programar um relacionamento a longo prazo, ou seja, você precisa ter estratégias de pós-venda nas mídias sociais. Aquelas pessoas que converteram, aquelas pessoas que foram para o negócio do seu cliente, você precisa continuar conversando com elas nas mídias sociais. Ah, Vitor, como é que eu sei, como é que eu faço para saber quem realmente converteu e quem não converteu, para eu continuar engajando essas pessoas? Se você fez, por exemplo, pelo Facebook, você tem lá os modos de rastreamento de conversão, e que dá para rastrear até conversões no mundo físico. Ou seja, você faz uma promoção, manda o cliente para a pizzaria do seu cliente, por exemplo, manda a pessoa para a pizzaria do seu cliente, e o Facebook rastreia se aquela pessoa que está indo lá naquele momento é aquela pessoa que foi impactada pela sua publicação na mídia social. Então, assim, estude, porque tem como fazer. Então você precisa prolongar esse relacionamento o máximo de tempo e tentar manter esse relacionamento contínuo, certo? Bom, a gente chegou aqui então na quinta etapa. Se você fizer esses 5 passos bem feitos, a chance de você gerar conversões reais, né, resultado real para o seu cliente, é muito grande. Por quê? Porque você está engajando o público e você está mantendo um sentido na sua comunicação. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. Me acompanha lá no Instagram, no Facebook também. E não se esqueça, deixa o like aí, se inscreve no canal se você quiser aprender mais sobre design e clica no sininho aí para você receber as notificações, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até o próximo vídeo, até a próxima dica aí de design gráfico. Valeu, falou!